Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Filosofia. E o papo de hoje é sobre a exigente, mas, olha, profundamente influente filosofia moral de Immanuel Kant. Sabe, Kant dedicou a vida dele a duas das maiores perguntas que a gente pode se fazer. Primeiro, qual é o princípio máximo da moralidade? E a segunda, como a liberdade é de fato possível. São perguntas gigantescas, mas ele acreditava ter as respostas. Para a gente encontrar essas respostas, a gente vai seguir a lógica rigorosa dele, passo a passo, sabe? Como se fosse uma escalada. Vamos entender a diferença entre dever e inclinação, entre autonomia e heteronomia, os tipos de imperativos e, por fim, chegar no topo, a lei universal e a ideia da humanidade como um fim. Nossa primeira parada é no motivo por trás das nossas ações. Para Kant, o que importa na moral não é o que você faz, mas por que você faz. A intenção é tudo. E aqui ele faz uma distinção bem clara. Uma ação só tem valor moral de verdade quando é feita por dever, ou seja, fazer a coisa certa só porque é a coisa certa. Qualquer outra coisa, tipo fazer algo para satisfazer um desejo ou um interesse seu, ele chama de inclinação. Pensa nesse exemplo aqui. Um garoto ganhou um concurso de soletração, mas depois confessou que tinha errado a palavra. Quando perguntaram por quê, ele disse isso aí. Eu não queria me sentir um canalha. O que o Kant diria disso? Bom, ele acha nobre e tudo mais, mas o valor moral da ação não vem desse sentimento. Vem simplesmente de saber que confessar era a coisa certa a ser feita, não importa como ele ia se sentir depois. É uma visão bem exigente, né? A ação moral tem que ser pura. E essa ideia de moralidade nos leva direto para outra ideia super exigente do Kant, a definição de liberdade. Vamos ver como uma coisa se conecta com a outra. Para Kant, ser livre não é simplesmente fazer o que dá na telha. Se você age só com base nos seus desejos, você está sendo, na verdade, um escravo deles. É como uma marionete. Isso ele chama de heteronomia. A liberdade de verdade é a autonomia, que é quando você age seguindo uma lei que a sua própria razão criou. Tá, mas se não são nossos desejos nem nada de fora, o que nos dá essa lei? Para Kant, a resposta é a razão. E a razão comanda a gente de duas maneiras diferentes. O primeiro tipo de comando é o mais comum no nosso dia a dia. É o imperativo hipotético. É uma lógica de se, então. Se você quer alguma coisa, então faça outra. Como no exemplo, se você quer ter uma boa reputação, então seja honesto. A honestidade aqui é só um meio para atingir um fim. Só que o comando da moralidade é diferente. Ele não tem condição, ele é absoluto. Kant chama de imperativo categórico. Aqui, a ação é boa por si mesma, não como um meio para outra coisa. É simplesmente faça isso e ponto final. E pronto. Com esses três contrastes que a gente viu, dever contra inclinação, autonomia contra heteronomia e hipotético contra categórico, a gente chegou no cume da montanha, no princípio supremo da moralidade de Kant. E Kant nos deu algumas maneiras de entender esse princípio. A primeira é como se fosse um teste de fogo para a gente avaliar nossas ações. A instrução é essa. Olhe para a regra, para a máxima que está por trás da sua ação e se pergunte, e se todo mundo fizesse isso o tempo todo? Essa regra funcionaria como uma lei para todo mundo, sem entrar em colapso? Vamos testar com a ideia de uma promessa falsa. Imagina que você precisa muito de dinheiro e pensa em mentir para conseguir um empréstimo que sabe que não pode pagar. A máxima seria, vou fazer uma promessa falsa sempre que eu precisar de grana. Agora vamos universalizar. Todo mundo faz promessas falsas quando precisa de grana. O que acontece? Ninguém mais ia acreditar em promessas. A própria ideia de prometer alguma coisa deixaria de existir. E o ponto-chave aqui, para o Kant, não é que o resultado seria ruim. O problema é lógico. A própria máxima se destrói quando vira uma lei universal. Por isso a ação é imoral. A segunda formulação de Kant talvez seja até mais direta e foca no valor que todos nós, seres humanos, temos. Kant faz uma distinção fundamental. Existem as coisas e existem as pessoas. Coisas têm um valor relativo, um preço. Servem como meios para os nossos fins. Já as pessoas, por serem racionais, são fins em si mesmas. Elas não têm preço, elas têm um valor absoluto, intrínseco, que Kant chama de dignidade. Isso leva ao segundo grande comando da moralidade. Basicamente, nunca trate a humanidade, nem em você, nem nos outros, apenas como um meio. Trate sempre como um fim em si mesmo. Na prática, funciona assim. Fazer uma promessa falsa é usar a outra pessoa como um meio para o seu ganho.
O assassinato usa a vida de alguém para um interesse seu. E olha que forte. Para Kant, até o suicídio é imoral, porque é tratar a sua própria humanidade como um meio para fugir do sofrimento, desrespeitando a sua própria dignidade. Então, para Kant, não é uma questão de ferir sentimentos. É violar o respeito que a gente deve à capacidade racional de cada um. Uma capacidade que é universal, que todos nós temos e que é a fonte da nossa dignidade. O sistema de Kant é rigoroso, é lógico e coloca a dignidade humana no centro de tudo. Mas ele deixa uma pergunta desafiadora no ar para a gente pensar. Uma moral que ignora as consequências, que foca só no motivo e na regra. Será que ela consegue ser um guia prático para as complexidades da vida real? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensinopapofilosofia@gmail.com.